Valeu. Eu sempre gosto de trabalhar com ferramenta boa, porque, como Bravo, porque às vezes a gente tem esse sentido, que, cara, quer fazer uma ação diferente, quer fazer uma movimentação, uma ideia que eu tive, e às vezes a plataforma é engessada, não consegue. Então é muito legal quando a plataforma nos dá essa possibilidade. Então vamos usar. E muitas ideias aqui que eu vou trazer, elas precisam desses recursos para, de fato, ser uma possibilidade. Então, quem está passando o slide? O Léo ou o Roberto? Passa para mim, por gentileza. Então, eu vou dar alguns dados aqui rápidos. Pode passar de novo, por favor. Só de mercado, só para a gente se situar. O quão importante é a data dos Dias dos Namorados. Então, no ano passado, no e-commerce, faturou quase 20 bilhões. Isso é muito expressivo. O setor de moda ele cresceu 12% o ano passado. Também é um aumento significativo, é um aumento acima da inflação, um aumento acima do PIB, de tudo. Então, significa que é um aumento real, né? Tem um aumento de mercado real. O ticket médio de R$ 470, o que significa também que é uma data que tem um ticket médio alto ao longo do ano, referente às outras datas do ano. Em público principal, aqui se destacou nas pesquisas que a gente fez, o público que mais compra na data do Dia dos Namorados é entre 25 a 45 anos, isso 63%, e predominante de mulheres, não discrepante, mas 60% de mulheres. E uma coisa muito importante aqui que pode guiar muita ideia, muito insight, muita ação para a gente, que é 47% das pessoas que querem comprar um presente no Dia dos Namorados, elas compram nos últimos 7 dias. Então, a questão de escassez, de deixar para a última hora, ela é muito importante para gerar algum insight. Sobre pensar na categoria de moda. Moda é uma categoria emocional, o que tem tudo a ver com a data. A data também é uma data emocional, é uma data de cuidado, de carinho, de presentear, de se sentir bem, de demonstrar que valoriza. E no ramo de moda, acessórios, que a maioria das pessoas que está aqui, que de alguma forma consegue conectar isso também da emoção. Então a gente tem que trazer isso para a comunicação. Vou dar mais exemplos ali na frente, mas levar em consideração que é uma data emocional. É uma data emocional. Então, se é uma compra impulsionada por emoção, a gente tem que também levar em consideração algumas objeções, que eu vou falar no próximo slide, mas principalmente em relação à indecisão do que comprar e ao prazo, que é uma data que está chegando, e falando de e-commerce, a pessoa não pode comprar no dia para receber no dia, né? Tem o tempo de frete. Então, a gente também tem que fazer essa antecipação para que a pessoa consiga comprar e chegar no dia. Passa para mim, por gentileza. Então, estratégias e ações práticas que eu vou trazer aqui. Esse é o slide mais importante da minha parte, que é o seguinte: nós, como gestores de marketing, donos de e-commerce, o mais difícil sempre é pensar com a cabeça do consumidor, porque é natural, a gente sempre tenta pensar com a nossa cabeça, mas quando a gente está falando de impulsionamento de vendas, através de marketing, qualquer outro tipo de ações, a gente tem que entender e falar assim, peraí, o que faz esse consumidor querer comprar? Ou, ao contrário, o que impede ele de comprar? Quais são as objeções de compra? Então, é muito importante a gente identificar a ação que leva, os motivos que levam ele a tomar ação e as objeções que impedem ele de tomar uma decisão. Então, aqui, para esse tipo de data, tem alguns pontos diferentes, que é assim, como é uma data de presente para o outro, existe sempre a questão do medo de errar. Para o público masculino em relação ao feminino, mais ainda, eu acho que essa é uma dor grande. Então, para cada dor que eu vou bater aqui, a gente tem que falar assim, peraí, então como eu ajudo a pessoa a ficar mais segura em relação a isso? Então, se é no medo de errar, como eu posso, primeiro, trago isso para insights de comunicação, insights de post. Não tenha medo de errar, entre em contato com o nosso WhatsApp e acerte no número, no presente, para o seu namorado, para a sua namorada. Isso é o óbvio ali, é uma coisa direta. Então, sabendo que as pessoas têm medo de errar, como a gente usa isso
Dispara WhatsApp, dispara de e-mail, em post e na comunicação do site, isso usando como copy, né? Mas como que a gente também tira dúvidas disso. Então, se eles têm medo de errar, então vamos colocar mais vídeos explicativos, vídeos sobre medida, vamos falar também, por exemplo, se você errou, se você não agradou, a troca é grátis, fique tranquilo. Né? Então, a gente também usa isso de outros tipos de ação. A outra é a falta de ideia. Acho que as pessoas nessa data, elas querem agradar, elas têm medo de errar, mas elas na correria do dia a dia, elas ficam, putz, não sei exatamente o que eu vou dar, tudo mais e tal. Então, se as pessoas têm falta de ideia, nós ajudamos a elas a terem ideia. Então, levar isso também para a comunicação, falar assim, você está sem ideia do que comprar para o seu namorado, olha aqui uma sugestão de presentes. Isso é a ideia direta, mais simples, e leve, expanda isso para outras ações e aprofundamento de criação, de posts, de criativos, e no site, disparo de e-mail e tudo mais. É uma data diferente das outras, que quem dá esse presente quer que seja marcante, seja memorável, que tenha afeto, carinho. É quase sendo bem, vamos chamar assim, sendo bem capitalista, é quase como embalando o seu amor, sabe? Então, assim, eu compro esse presente para dar o meu amor, independente, não precisa ser um presente caro, mas o afeto, o carinho demonstrado, ele é embalado em um produto para você, eu lembrei de você, eu gosto de você, eu respeito, admiro, tenho consideração, por isso que eu estou te dando esse presente. Então, se tem que ser marcante, se tem que ser memorável, aqui também, todos esses pontos de a pessoa está em dúvida, por exemplo, vou comprar um produto, legal, ele vai chegar. Nossa, mas depois eu vou ter que sair para comprar uma embalagem? Então, tenha uma embalagem maravilhosa. E não só tenha, como deixe claro isso, porque às vezes a gente coloca, não, eu vou deixar, não, tá bom, não precisa falar nada, não, eu vou mandar um cartão para o cliente preencher na mão, eu vou mandar uma bonita embalagem. Só que, eu não vou falar nada porque eu vou surpreender ele. Mas se esse é um ponto que a pessoa às vezes deixa de comprar por causa disso, deixe claro no teu site, no teu checkout, ou nos teus posts, no teu disparo de e-mail, disparo de WhatsApp, fala assim, tenha um presente memorável no Dia dos Namorados. A nossa embalagem já vai pronta, já vai uma embalagem perfeita, com cartão disso e aquilo, para você só pegar e assinar. A pessoa, opa, peraí, então eu vou comprar e vou ficar livre, praticamente. Então não só tenha, como divulgue que você tenha. Para a pessoa olhar e falar, às vezes ela está na dúvida do que é, mas ela fala, não, nesse site aqui, nessa empresa, eles vão resolver não só o problema 1, que é o presente, eles vão resolver o problema 2, que é deixar esse presente bem bonito e acabado, o problema 3, que é deixar um cartão que vai me agradar, um problema 4, que é se eu errar, eles vão devolver, eles vão trocar o número do sapato, da saia, de não sei o quê, ou se eu tiver uma dúvida, eu tenho com quem falar, que é a busca por conveniência. Isso tudo está falando de conveniência, de resolver tudo num lugar só, de uma forma rápida. Então, também, medo de errar, essas coisas, está com dúvida, nos chama no WhatsApp, que a gente esclarece, te ajuda, mande uma foto do seu cônjuge, que a gente vai ajudar você a identificar o estilo dela, ou tentar achar o número mais ou menos. Então, a gente colocar à disposição de resolver o problema do cliente. A gente nunca vende um produto, eu bato muito nessa tecla. Toda empresa, as empresas não vendem um produto, as empresas vendem a resolução de uma dor. As pessoas não estão preocupadas com os produtos de vocês, elas estão preocupadas com os problemas que elas têm e se a sua empresa resolve os problemas dela. Então, na data de Dia dos Namorados, as pessoas não querem um presente, elas querem resolver um problema. Que o problema é agradar alguém, demonstrar que ama, demonstrar que tem consideração, demonstrar que tem carinho, afeto, lembrou e quer tornar aquele momento memorável. Esse problema que a tua empresa tem que resolver. Então, sabendo disso, resolva isso através de post, facilidade, todos esses exemplos que eu fui falando. Pensa assim, como resolvo esse problema? Então, acho que isso é o principal que eu queria falar. Agora, são alguns exemplos que destrincham melhor isso aqui. Pensa também que, às vezes, por exemplo, eu tenho um público predominante, eu tenho uma loja de produtos masculinos, aqui no exemplo que eu trouxe. Tá bom, então o meu público é estritamente masculino, que eu vendo short, camisa polo e sapato
masculino. Legal, mas, assim, então, se é Dia dos Namorados, tem um público feminino que vai entrar para comprar para os namorados. Não só, mas também. Né? E às vezes esse público feminino, ele nunca comprou de você, mas ele sabe que o namorado, o marido gosta muito do seu site, ele é fiel à sua marca. Só que essa pessoa vai comprar pela primeira vez, por mais que o marido é fiel. Fiel à marca, pelo menos. Então, leve isso em consideração. Às vezes as pessoas que estão entrando ali, por mais que seja uma ação específica ação específica para clientes da base, às vezes quem vai comprar é o cônjuge, que é um cliente, entre aspas, de primeira compra. E aí, às vezes, tem objeções que, que a gente nunca parou para pensar. Então, leve isso em consideração. Para cada ponto daquele que eu fui falando, das objeções, senta, mergulha na tal, fala quais são as objeções, como que eu vou resolver. Aqui são alguns pontos que eu coloquei. Isso aqui é primordial. Eu bato muito na tecla dessas datas, Dia das Mães, Natal, Dia dos Namorados, são datas que não dá para o presente chegar no dia seguinte. Não dá para você dar o presente de Natal no dia 26, 27. Então, quem faz muito isso é a Amazon. Então, coloca no seu site, fala, gatilho de escassez. Compre até tal dia, compre até hoje, últimas horas, e garanta que o seu produto chegará até o Dia dos Namorados. Aí faça um cálculo ali de vocês, tudo mais, que aí a pessoa entra, é uma objeção. Será que vai chegar no Dia dos Namorados? Ela tem que se sentir segura, vai chegar. Então, início você pode explorar lá com algum banner, com algum destaque no seu site, com um pop-up, ou também criativos, também disparo de e-mail, também disparo de WhatsApp. Falou, compre últimas horas, últimos dias, para garantir que vai chegar até o Dia dos Namorados. E aí dá para contar os contadores regressivos, né? Acho que na Bravo chama cronômetro, né? Ali é o countdown, falar últimas horas e aquilo vai. Então, isso tudo dá um senso de urgência para a pessoa. Preciso aproveitar. Frase ali, compre agora para chegar até o Dia dos Namorados, garanta que vai chegar no Dia dos Namorados. Objeção do público feminino, não saber se irá agradar. Eu dei o exemplo de você ter uma loja masculina e o público feminino vai comprar para dar presente. O mesmo acontece ao contrário. Falou, eu sei que a minha esposa e minha namorada sempre compra naquela loja, eu vou entrar para comprar dela. Puxa, mas eu entrei ali, não tenho ideia tô com algumas outras dúvidas. Um exemplo simples, às vezes, de uma pop-up, ou de um botão de WhatsApp, ou de algum vídeo, texto. Se você não acertar agradar, fique tranquilo, garantimos a troca grátis, ou entre em contato para tirar dúvidas sobre como agradar e não errar no presente Dia dos Namorados. Aqui tem uma função que eu acho que é muito boa. Isso aqui a última linha aqui, que ative aquele plugin, o EDO. Tem outros concorrentes ali, que é aquela bolinha, integra com a Bravo, fácil, uma bolinha que você coloca, parece um Stories, e você coloca vídeos ali, pode colocar na home, na página do produto, isso. Então, ali você tem um recurso de colocar vídeos que, às vezes, você pode falar o que quiser, principalmente batendo as objeções. Você pode gravar um vídeo e falar, você está com dúvida se vai chegar no Dia dos Namorados? Se você comprar até tal dia, vai chegar. A troca é grátis, fique tranquilo. Dá para você fazer um vídeo caseiro de 1 minuto, com o celular na mão, esclarecendo as objeções, e a pessoa entra e fala, pô, essa loja resolve o meu problema. Ou se eu tiver um problema depois, eles vão estar do meu lado. E assim, esse vídeo, colocar o Dia dos Namorados, mas eu oriento todos os nossos clientes, a gente coloca para sempre ter esse vídeo. Claro que aí você troca o vídeo. Agora, então, vamos colocar um vídeo agora que fale sobre o próprio produto. Às vezes é um vídeo explorando melhor as características, mas sempre tenha vídeo em todas as páginas. Checkout com urgência embutida, também colocar, ver de alguma forma, colocar no checkout ou colocar no pop-up. Barra de progresso com metas desbloqueáveis. Isso tem tudo nativo da Bravo. Faltam R$30 para frete grátis, falta X reais para ganhar um brinde, adicione tal coisa e leve outra coisa. Explore isso no checkout para tanto aumenta o ticket médio quanto aumentar a taxa de conversão do checkout.
Disparo de e-mail, disparo de WhatsApp, bater na tecla da dúvida da objeção de será que vai entregar. Então, fazer também lista de presentes para você que não teve ideia e deixou para a última hora, que vai chegar até o Dia dos Namorados. Pô, isso aí é um ótimo disparo de e-mail, um ótimo disparo de ótima comunicação via WhatsApp e tal. Tudo assim pode virar o que eu não estou falando exatamente da peça em si. Se vai ser um post, vai ser tudo que dá para virar um site, para virar um pop-up, para virar um banner, para virar texto, para virar disparo de e-mails, para WhatsApp, post, vídeo, carrossel. Aí acho que dentro do contexto de vocês dá para encaixar de algumas formas. Não só o ponto anterior, que é adicionar brindes e aumentar o ticket médio, como também adicione uma caixa de presente. Se for grátis, melhor ainda, mas não coloque uma caixa de presente especial, e aí você vai comprar um valor acima, um cartão personalizado. Eu acho que isso tem que ter. Os últimos dias ali, eu coloquei dia 1 do 6, mas tem que ver a relação à logística de vocês, cada um. Mas nos últimos dias ali, colocar o último dia para comprar e chegar no Dia dos Namorados. Esse tem que ter um programado. Esse eu acho que é útil, porque ali muito em cima não adianta vender. Não vai dar tempo de chegar. Tal. Assim, vai ter gente que vai comprar, explica lá que está chegando, põe a culpa nos correios, mas ter essa escassez de urgência geralmente é um gatilho bom para a venda. Aqui chama culpa emocional. Você ainda não escolheu nada? Ainda dá tempo de mostrar que você se importa. A pessoa olha e fala, nossa, a pessoa sabe que ela deveria ter comprado, não comprou. Ela olha e vê, nossa senhora, pelo amor de Deus, preciso comprar, senão eu vou me ferrar. Vou gerar uma DR aqui, só entrar rapidinho, compro e resolve todos os meus problemas. Tô falando muito rápido, eu sei que tá todo mundo com fome, querendo almoçar, já é 11h10, eu acho que no máximo em 5 minutos eu resolvo. Então, tô passando muito rápido, mas eu coloco total à disposição, quem quiser me chamar, quem quiser que eu faça uma consultoria, que eu olhe, monte ações pensadas para sua loja, ou explico melhor algum ponto, sem custo, tudo na boa aqui, a gente é parceiro bravo, tá aqui para contribuir, beleza? Na verdade eu passei... é o seguinte... Às vezes você conversa com agência, com alguma pessoa que te ajuda a querer vender mais, tal, e eles falam, vamos fazer uma promoção progressiva, vamos fazer tal cupom de desconto, isso e aquilo. Claro que isso ajuda a vender, claro que diminuir o preço ajuda a vender, mas anotem a seguinte questão, promoção ou dar desconto não é uma ferramenta de lucro. Se você quer pôr mais dinheiro no teu caixa, não é diminuir na tua margem que você vai fazer isso. Pelo contrário, se você tem 20% de margem líquida no final e você dá 10% de desconto, não é que você caiu 10%, a tua margem caiu 50%. Você tem que vender o dobro para ter o mesmo dinheiro em caixa. Porque se te sobrava 20, agora te sobra 10, você tem que vender o dobro, não é 10% que caiu, é 50%. Então, usar isso com parcimônia, mas com estratégia. Não precisa, aquela pessoa que compra todo mês na sua loja e gasta um ticket médio alto, ela não precisa de um cupom agressivo. Só de vez em quando, se for para fazer uma fidelização, tal. Mas se fazer uma curva ABC de clientes, eu acho que dá para fazer isso tranquilo na Brava e também de produtos. Você fala assim, tem cliente meu que compra todo mês, mas tem cliente meu que não compra há um ano. Só que esse cliente não compra há um ano, é mais barato eu trazer esse cliente que não compra há um ano com cupom agressivo, num disparo de e-mail, do que, às vezes, eu fazer um cliente novo. Aí vocês têm que jogar na planilha e ver se o custo disso, o CAC de vocês, talvez, vamos supor, eu tenho ROAS, para ser fácil a conta, tá? Tem um ROAS 5 aqui no meu tráfego pago, que daria 20% de investimento de tráfego pago para fazer uma venda. Tá bom. Mas aqui eu falo, então se eu der um cupom de 20% para essa galera, num disparo de e-mail, é a mesma coisa. Ou até mais um pouco. Falou, vou resgatar um cliente lá atrás, que não compra há muito tempo, vou dar um cupom agressivo para ele, uma oferta específica para ele,
para ele voltar. E aí depois ele me deixa dinheiro no longo prazo, porque agora eu volto e fidelizo, ele volta a comprar da base, ele volta a fidelizar. Então, tracem ofertas específicas por temperatura e por tipo de cliente. Não precisa fazer a mesma conversa para todo mundo, porque quem compra sempre não precisa de tanto incentivo. Às vezes ela precisa de novidade, ela precisa de relacionamento, ela precisa de branding, de conteúdo e tal, mas ela não precisa de agressividade. Então, façam essa separação e não tenham medo de dar desconto forte para quem não compra há um tempo. Pensa que ela vai deixar dinheiro no LTV, se você fidelizar ela, e principalmente você não vai gastar tráfego pago para isso, se você tiver uma base. Um disparo de e-mail, um disparo de WhatsApp, você não tem risco. Você pode dar 20%, 25%, se couber na sua margem, aí você meio que empata o jogo ali, ou com um pouco lucro, mas você fideliza ela e você resgata ela que comprou com você, mas começou a comprar com a concorrência. Né? Então, você reaquece essa base. Cliente específico, produto específico, oferta específica. Às vezes também você pode separar produtos. Eu não estou falando que é uma regra geral, claro que se em algum momento você precisa fazer saldão, você precisa fazer progressiva para todo mundo, ótimo. Estou falando porque às vezes a gente não pensa muito no cliente, em separação de cliente. Às vezes a gente faz tudo para todo mundo. Então, só tem que fazer essa separação de cliente e tentar reaquecer quem está médio, quem está morno e frio, com coisas mais agressivas, e quem está fidelizado num argumento mais de relacionamento, de brand e tudo mais. Queria só completar aí, gente, que isso que o Vini trouxe é extremamente importante. Pegar aquele cliente que não compra na loja, né, há um tempo e conversar com ele. E aí eu queria só tocar no ponto dentro da Bravo, tá? No menu lá de clientes, você consegue filtrar isso de uma forma simples. Você vai lá, filtra pedidos aprovados, que é o mais importante, saber quem fez um pedido aprovado. E você filtra lá quem fez um pedido na loja. Ele só fez um pedido. Filtra pela data, por exemplo, vamos pensar em 2024. Quem foi que comprou na loja só fez um pedido em 2024. Em 2024 vai trazer toda essa base de cliente. Você exporta isso, você vai ter o e-mail de todos esses clientes para conseguir fazer uma ação assertiva em cima. Então, tem uma forma simples, né, de você, lojista, conseguir pegar esses clientes que compraram uma vez só, ou simplesmente quem só se cadastrou na loja, você vai lá, pedidos igual a 0, e vai trazer toda essa base. Se essa pessoa se cadastrou, não fez nenhum pedido, o interesse ela tem. Então, por que que não comprou? Vamos para cima desse pessoal também. Então, acho extremamente importante aí para isso. Como manda essas informações para a SendPulse, por exemplo? Aí, Dani, teria que realmente exportar. Você vai exportar essa base, você vai filtrar e vai gerar um Excel. Lá nesse Excel, você vai ter uma lista, aí você só separa as duas colunas, nome e e-mail, e aí você tem que subir essa lista para SendPulse, mas aí seria manual, né? Você teria que subir essa lista lá manualmente direto na ferramenta deles. Aí você deixa esse público salvo, nomeia esse público como público que comprou uma vez em 2024, sabe? Aí você faz um disparo, uma régua só para essa galera. É o último slide meu, que era, na verdade, só complementar a este tema. Então, fazer separações de tipos de clientes e conversas de tipo de cliente. Isso também vale, por exemplo, para remarketing. A gente consegue, em vez de fazer, vou fazer aqui para quem remarketing no MetaAds, por exemplo. Para quem entrou no meu site então vou ficar batendo em cima dele. Faça separações, porque se uma coisa é a pessoa que entrou e saiu só na página, outra coisa é a pessoa que colocou no carrinho e não finalizou, outra coisa é quem colocou no carrinho, iniciou o checkout e não finalizou. Essa pessoa está muito quente, ela quase finalizou. Então coloca às vezes no público, você consegue ali selecionar, falar quem entrou, colocou no carrinho e não finalizou. Aí tem que excluir quem finalizou, se for dar uma vantagem. Imagina, eu acabei de comprar e sou impactado por um cupom de 20%. Pô, eu vou ficar meio puto, eu vou cancelar a compra, ou se eu faz 2 dias que eu comprei, não dá para cancelar mais. Então, é primordial que tenha a exclusão do público comprador. E dá também para fazer isso, agora falando de
Quero pegar esse público que comprou só uma vez. Em 2024, eu exportar, dá para fazer disparos de e-mail, essas coisas, mas dá para também subir no Meta Ads e falar, esse é meu público, eu quero impactar esse público também que comprou só uma vez. Claro que se for uma quantidade relevante de pessoas, se for 30 pessoas, o Meta não vai entender isso como um público forte. E também, por exemplo, separando o público o público mais comprador, então você pega e faz lookalike desse público, você sobe ele faz de... que também dá para fazer ali dentro por purchase, entre outras coisas. Mas o insight geral, que mais do que a ação em si, o insight geral separe os públicos, não trate todo mundo por igual, não trate todo mundo com a mesma temperatura. Quem tem mais fidelidade, quem compra sempre, ele tem algumas objeções diferentes, ele está por novidade, por saber mais da marca, por querer ficar mais na marca, e quem está mais distante da marca precisa ter motivos para voltar a comprar. Então, pense que o desconto que você dá para ser uma coisa agressiva, um brinde, ou ganha segunda peça, sei lá o quê, é o custo, é o CAC, é o custo de tráfego pago que você não vai ter praticamente com disparo de e-mail, disparo de WhatsApp. Então, vale a pena, porque você refideliza essa galera. Falei rápido, para não estender, estendi mais até do que eu queria, mas eram muitos assuntos. Me coloco total à disposição, acho que no próximo slide tem meu contato, ali. Então, conta com a gente, conta com a Bravo, conta com a O3, a gente está aqui para contribuir para o crescimento de todo mundo, que se uma empresa cresce, muita gente em volta cresce, se uma empresa quebra, várias famílias quebram. Então, a gente está aqui para dar as mãos, ajudar todo mundo a crescer, prosperar e tudo mais. Então, me coloco à disposição, tem um WhatsApp ali embaixo, mas o QR Code leva para o meu WhatsApp. O Roberto, acho que está gravando isso aqui, a gente vai disponibilizar isso na hora que a gente terminar de editar. Chamam a gente no grupo lá, vamos pôr as funcionalidades da Bravo em dia, vamos usar, vamos pôr também as ações de marketing, que é uma data boa para vender, vamos agitar, vamos vender, faturar mais. Fechou? É isso aí, gente. É isso aí, Vini. Obrigado demais aí pela força, disponibilidade dessa aula, né? Uma aula aqui pra gente.